Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um devocional, meditação diária na Palavra de Deus, buscando sempre se aproximar do nosso Criador, entender o coração do Pai, do Filho e do Espírito, né? Esse é o propósito, né? De chegarmos mais diante de Deus. Através da sua palavra, nós estamos meditando no livro de Isaías, capítulo de número 2 já, né? Para a honra e glória de Deus, trazendo esse maná, esse pão fresquinho do céu todos os dias. Então fica ligado aí, bora se alimentar dessa palavra, que é bênção para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Isaías capítulo 2, a glória futura do Israel espiritual. Palavra que veio em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a sua lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Abatido o orgulho dos homens. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam como os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será como todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade.
Quando ele se levantar para espantar a terra, naquele dia os homens lançarão as suas toupeiras, e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado. Glória a Deus. A gente vê aqui a glória futura, né, do povo de Deus, né, esse dia aqui do Senhor, esse juízo aqui, e a gente vê aqui que Deus está batendo o que aqui contra os judeus, contra os gentios que serão juntados aqui em Jerusalém. A gente vê aqui essa altivez, né, essa soberba, o orgulho, né, do homem, faz com que se afaste do seu Criador, né? Essa vida do cotidiano, de sempre estar querendo buscar mais e mais, fazer com que a sua vida funcione, né? Busca Deus pelas bênçãos, pelo que Ele pode oferecer, e não busca verdadeiramente um relacionamento genuíno com o Senhor. A lei aqui, os mandamentos, quando a gente vê falar de lei, parece ser algo pesado, né? Parece ser algo que vem para oprimir o povo. Mas pensa comigo, se você pensar dessa forma, se você olhar por outra ótica e trazer a ilusão que a lei ela é boa, ela vem no sentido de que para que você se aproxime mais de Deus, para que você se relacione com o seu Criador. Olha que se você pensar dessa forma, como se já se tornou mais leve, né? Já não se tornou, a lei já não se torna um peso, um fardo, algo que vem para julgar, para castigar. Não, porque aqui no contexto da minha Bíblia, aqui no rodapé da King James, diz que alguns estudiosos acreditam que a paz referida nessa passagem foi instaurada como a vinda do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a pregação do Evangelho por todo o mundo, ao qual será consumada com o retorno de Cristo em breve. Outros, contudo, consideram que essa é uma profecia sobre as condições da humanidade durante o reino futuro do Messias na Terra, né? Então, tudo aqui a gente combina para o quê? A finalidade é que o Evangelho, né, segundo Jesus Cristo aqui, o Messias, o Filho do Homem, aquele que havia de vir e veio, né, e habitou nessa terra com braço, com perna, andou no meio de nós, se tornou alma vivificante, né, através do Espírito, um cidadão do céu aqui na terra, que a gente possa se relacionar com ele de uma forma verdadeira, de uma forma sublime, né, sem esses dogmas, esses conceitos humanistas, porque a gente vê aqui Isaías profetizando para um povo que se corrompeu na sua caminhada, e não é diferente nos dias de hoje. As pessoas estão buscando muito a Deus pelas bênçãos, pelo que Deus pode oferecer, sabe? Um relacionamento estilo aquele o filho pródigo, né? Me dá a minha bênção aqui para que eu possa me satisfazer os meus desejos, as minhas vontades e viver numa terra longínqua, numa terra distante. E não quer ter relacionamento, não quer ter intimidade com Deus, sabe? Então isso o intuito aqui é justamente isso, que a gente possa se relacionar mais com Deus através da palavra, buscar esse caminho, né? Qual que é esse caminho que nos traz essa liberdade em Deus? Que a gente possa entender, né? Pedir ao Espírito Santo que a gente possa mudar a nossa oração, né? E pedir ao Espírito Santo para que Ele mostre esse amor do Pai, né? O amor do Filho, para que a gente possa entender as nossas falhas, os nossos desejos, os nossos anseios,
e pedir para que Deus nos ajude a quebrantar, que a gente possa, que Ele nos ajude a nos relacionar com Ele de uma forma verdadeira, né? Que a gente possa chegar e ter os frutos do Espírito em nós, fluindo em nós, né? Ter mansidão, longanimidade, bondade. Como que a gente pode adquirir isso? Né? Que isso seja revelado a nós, que nos dê clareza, que nos ajude a ser moldado, né? Dia após dia. Porque a gente vai se sentir mais leve, mais livre, né? Para viver esse evangelho e se relacionar com Deus de uma forma verdadeira e sublime. Era isso que Deus, a gente vê aqui nas entrelinhas, o que Deus estava buscando no meio do seu povo. O intuito aqui não é de Deus punir, de castigar, de destruir ali a civilização, né? Não. O intuito é de resgatar o seu povo, chamar a atenção para ele, né? Porque eles estavam no caminho errado. Sim, e a gente sabe que o cuidado de Deus é muito grande para com o povo dele, né? Naquela época, nos dias de hoje, Deus ele está sempre nos mostrando o caminho, sempre nos querendo nos trazer de volta para perto. Então, o intuito, né, da palavra é nos fazer pensar um pouco a respeito do nosso relacionamento com Deus, da nossa busca, da nossa entrega. O que você tem feito para Deus? Como? Porque, interrompendo a pastora, a gente vê que quando a pessoa está com esse orgulho, essa soberba, ela está distante de Deus. Dificilmente ela consegue se chegar diante do Senhor. E a gente só chega diante de Deus. Por exemplo, me vem à mente os momentos que eu senti ali a presença de Deus, que eu tive mais próximo do Senhor, foi diante de um quebrantamento. Foi quando eu peguei Covid, né, que eu fiquei sensível, que eu passei ali por uma reflexão sobre a vida, sabe? Foram os momentos em que ali eu senti assim a presença nítida do Espírito Santo de Deus. Porque se não houver quebrantamento, né, genuíno e arrependimento, né, dos nossos atos, a gente não há essa relação, né? Até hoje a Aninha estava aqui, eu estava aqui lendo um livro e ela falando assim, estava assistindo desenho pecado, ela falando pecado. Aí eu perguntei assim, Aninha, mas o que é o pecado? Ela falou assim, pai, pecado é aquele coração que metade tá bom e outra metade tá ruim. E é justamente isso, o pecado ele vem com esse intuito, né, de nos contaminar. E o que Deus quer é que a gente seja 100% limpo, né, 100% entregue a Ele. Que a gente busque esse relacionamento, genuíno, não por interesse, mas que em meio às circunstâncias da vida, seja na aflição, né, na adversidade ou como na abundância, a gente adore a Deus da mesma forma, né? A gente busca ter esse relacionamento, porque o pecado ele vem e ele contamina, né? Ele faz com que a gente fique um pé dentro e um outro fora, né? E a gente tem que se abster disso, buscar, né, fazer uma oração, buscar se chegar diante de Deus de uma forma como nunca a gente fez antes, né? Que o Espírito Santo possa dar clareza, né? Que o Espírito Santo possa derramar esse entendimento sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesse dia reunidos como os filhos que somos na fé, Pai, podendo, Senhor, aprender mais sobre a Tua Palavra, que nos ensina, que nos exorta a quebrar todo orgulho, toda a altivez do coração, toda a nossa arrogância, prepotência, que muitas das vezes, Senhor, querendo ou não, a gente deixa isso entrar no nosso coração, na nossa vida, e como diz a Aninha aqui nesse dia, isso nos contamina, né? E o pecado faz com que a gente tenha separação de Deus. Então nós não queremos, Pai, de forma alguma, ser separado do Senhor, Pai. Nós queremos entender, Senhor, né, o Teu propósito, nós queremos se relacionar contigo, que o Espírito Santo nos revele como nós podemos se relacionar com o Senhor, como que nós podemos entender o amor de Deus,
o amor de Cristo Jesus, como nós podemos nos relacionar de uma forma simples e verdadeira, né? Sem esse legalismo, sem essa necessidade de sempre querer as coisas, querer bênção, né? Prosperidade financeira, com que a nossa vida dê certo, com que funcione. Mas nós queremos nos relacionar de uma forma verdadeira com o Senhor, Pai. Nos ajuda, nos dê clareza, Senhor, para que a gente não venha trilhar esse mesmo caminho aqui do que a gente vê no contexto da palavra, mas que a gente venha fazer a diferença nessa nação, que verdadeiramente a gente possa sentir a Tua presença todos os dias da nossa vida, Senhor. É o que nós ansiamos, Pai, é de poder relacionar com o Senhor, Pai, de uma forma nunca vista antes, Senhor. Revela a nós, Senhor, como nós podemos, Pai, seguir nesse caminho, Deus. É o que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!